Estamos de volta e chegou a hora de você conferir o que foi notícia nos julgamentos das turmas do Tribunal Superior do Trabalho. A quinta turma condenou a Companhia de Águas Minerais de Minas, a Copasa, a pagar indenização de R$50 mil a um empregado hipertenso. Ele foi vítima de acidente de trabalho quando fazia tarefas perigosas. A pessoa com hipertensão arterial apresenta níveis de pressão elevados. É uma doença muito comum que atinge principalmente quem não tem uma alimentação balanceada. Por isso, o estresse deve ser evitado. Sobrecargas de trabalho não são convenientes. Exercícios físicos do tipo isométrico, carregar peso, levantar pesos, empurrar carros, coisas assim, dessa natureza, podem fazer com que a pressão se eleve de forma abrupta e tenha alguma consequência. Em Minas Gerais, um trabalhador hipertenso caiu de uma altura de 1,5 m e sofreu um aneurisma cerebral. Aposentado por invalidez, ele conseguiu no Tribunal Regional do Trabalho uma indenização de R$50 mil, mas ele recorreu ao TST pedindo o aumento do valor. Na quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho, o relator do caso, o ministro Brito Pereira, manteve a condenação regional que comprovou, com base em laudo pericial, que o dano ocorreu por falta de segurança no ambiente de trabalho e também os R$50 mil de indenização. Na avaliação do ministro, o valor é proporcional ao dano sofrido. E uma usina siderúrgica vai ter que pagar 500 salários mínimos de indenização a um engenheiro demitido por justa causa. O empregado alegou que foi prejudicado porque a demissão dele foi divulgada em um informativo da empresa. A decisão é da quarta turma. A demissão por justa causa depende de prova concreta e indiscutível. E é a penalidade mais severa que um empregado pode sofrer. Ele não recebe mais nada, FGTS, seguro-desemprego, no caso, ele perde tudo. Mas isso tem que ser muito bem comprovado, porque senão, normalmente, acaba se revertendo, né, contra o patrão. Em São Paulo, o engenheiro recorreu à Justiça do Trabalho depois que teve a notícia de que foi demitido por negligência publicada no boletim da usina onde trabalhava. A empresa alegou que o informativo só foi distribuído a alguns setores afetados pela demissão do profissional. O Tribunal Regional do Trabalho condenou a usina a pagar o equivalente a 500 salários mínimos como indenização por dano moral ao funcionário. A empresa recorreu, mas no TST, os ministros da quarta turma concluíram que o trabalhador foi prejudicado pela exposição do caso, que causou danos à reputação profissional do engenheiro. Para o relator do processo, o ministro Fernando Eisuono, o valor é adequado ao dano sofrido pelo empregado. Uma supervisora de call center no Paraná, rebaixada de cargo a ponto de ser colocada para substituir o menor aprendiz, vai receber R$10 mil de indenização por dano moral. Foi assim que decidiram os ministros da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho. Depois de 6 anos trabalhando para uma empresa de call center e com um salário de R$2 mil, uma trabalhadora foi demitida sem justa causa. Ela procurou a Justiça do Trabalho no Paraná, alegando que sofreu assédio moral ao ser rebaixada de função. De acordo com o processo, a trabalhadora supervisionava uma equipe de 25 empregados. Sem a menor explicação dos superiores, ela foi colocada para substituir um menor aprendiz, fazendo função bem abaixo da capacidade profissional dela. E ficou nessa situação por mais de 1 ano. Resultado, teve depressão profunda e foi afastada para tratamento psiquiátrico. O assédio moral ele tem acontecido, né? Ele deixa consequências, mazelas na vida do indivíduo, na vida familiar, na vida social. Então, se ele não buscar realmente um auxílio, uma ajuda, vai trazer consequências sérias, traumas para a vida, enfim, para ele continuar tendo uma vida normal. Em primeira instância, a empresa foi condenada a indenizar a trabalhadora em R$5 mil. Mas não contente com o valor, a ex-empregada recorreu e conseguiu R$10 mil de indenização. A empresa procurou o TST alegando inexistência de dano e pediu a diminuição do valor. Mas a quinta turma confirmou a decisão regional e manteve a condenação por considerar razoável e proporcional ao dano que a trabalhadora sofreu. A sexta turma condenou a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, a pagar R$25 mil de indenização por dano moral, porque fez anotações indevidas na carteira de trabalho de uma funcionária. A carteira de trabalho é um documento obrigatório na contratação do empregado. Nela são anotadas informações como a data de admissão, a remuneração e, caso necessário, condições especiais de trabalho.
Ela deve ser atualizada sempre que ocorrerem alterações nas cláusulas contratuais, como, por exemplo, função, renovação do contrato a prazo e concessão de férias. Anotações que vão acompanhar o empregado por toda a vida profissional. Depois de desempenhar por mais de 20 anos a função de procuradora na Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento no Espírito Santo, uma advogada foi dispensada como técnica administrativa de nível médio. Ela entrou com ação trabalhista e conseguiu ser reenquadrada, mas a Conab anotou na carteira de trabalho que o procedimento foi por ordem judicial. A empregada ajuizou nova ação, dessa vez pedindo indenização por danos morais. Na vara do trabalho, teve ganho de causa. No TRT, o entendimento foi contrário e ela recorreu então ao Tribunal Superior do Trabalho. Na sexta turma, o relator do caso, ministro Aloísio Correia da Veiga, entendeu que ao fazer a anotação, a Conab agiu ilicitamente com arbitrariedade. Ressaltou que não é comum se contratar alguém com indicação na carteira de ação trabalhista contra antigo empregador. A condenação foi restabelecida e a advogada vai receber R$ 25 mil de indenização. Por abrir uma caixa de cotonetes e usar um deles, um empregado de um supermercado em Recife foi demitido por justa causa. Mas a sexta turma do TST reverteu a situação. Entenda por quê. O caso que chegou ao TST é de um funcionário de um supermercado que abriu uma caixa de cotonetes para usar o produto. Foi demitido por justa causa e a empresa ainda ressaltou que todos os profissionais sabem da proibição em utilizar as mercadorias à venda. O trabalhador entrou com ação na Justiça do Trabalho de Pernambuco, pedindo danos morais pela demissão. O regional explicou que o funcionário não tem antecedentes de má conduta e decidiu converter a demissão em dispensa imotivada. Com essa decisão, o empregado pode receber aviso prévio, férias proporcionais mais 1/3, 13º salário e fundo de garantia por tempo de serviço. Além disso, o regional concedeu mais 30% no salário do trabalhador por acúmulo de função, já que ele era empacotador e repositor. O supermercado recorreu ao TST, mas não teve sucesso. O relator do caso, na sexta turma, ministro Aloísio Correia da Veiga, manteve a decisão do TRT por avaliar que o supermercado agiu com excessos ao demitir o funcionário por causa de um cotonete. A terceira turma condenou uma fábrica de escovas e acessórios de beleza a pagar adicional de insalubridade em grau máximo para uma operadora de máquinas. Uma perícia feita na empresa mostrou que a empregada tinha contato direto com o óleo hidráulico que vazava do maquinário. No trabalho de Carlos, barulho, cheiro forte e alta tensão fazem parte da rotina. Aqui, todos os dias é preciso cuidado para dar conta das tarefas e não prejudicar a saúde. A gente tem que usar luvas, protetores auriculares, óculos e muitas vezes capacete quando a gente sai fora da empresa para poder fazer serviço. Mas mesmo com esses cuidados, todo empregado que trabalha em condições insalubres tem direito a um adicional. A CLT considera insalubre o ambiente de trabalho que causa dano à saúde do empregado, seja ele quente, frio, barulhento ou que exponha a contato com material tóxico. Nestes casos, o trabalhador deve receber o chamado adicional de insalubridade, no valor de 10%, 20% ou até 40% do salário, de acordo com a classificação em graus mínimo, médio ou máximo. Depende do risco que o empregado corre com relação à saúde dele num ambiente insalubre. O perito, que pode ser um perito do Ministério do Trabalho, ou pode ser um médico, vai constatar em loco onde o empregado trabalha, obviamente, se aquele local tem ou não insalubre e qual será a intensidade do grau de insalubridade a ser atribuída àquela atividade. Todos eles, o pessoal da oficina, recebe insalubridade devido ao facto de trabalharem com parte elétrica e ver esse problema do verniz. Em uma empresa de São Paulo, o operador de máquinas era obrigado a limpar o equipamento e acabava tendo contato direto com o material de limpeza e com o óleo que vazava das bombas hidráulicas. Ele recorreu à Justiça do Trabalho, pedindo o pagamento de adicional de insalubridade.
No TST, a terceira turma deu razão ao empregado. Laudo pericial mostrou que a atividade desenvolvida pelo operador de máquinas envolvia o contato com substâncias nocivas à saúde. Por unanimidade, os ministros acompanharam a relatora do caso, ministra Rosa Maria Weber, e condenaram a empresa a pagar 40% do salário como adicional de insalubridade em grau máximo. Veja só. Um advogado que acusou o escritório que trabalhava de monitoramento ilegal acabou sendo processado pela empresa porque não conseguiu provar as acusações que fez. Mas na sexta turma, ele conseguiu ser absolvido. Na matéria especial sobre este caso, você também vai descobrir quando e como a empresa pode monitorar o trabalho dos funcionários. A empresa tem o direito de monitorar tudo o que o funcionário faz no local de trabalho e até no uso do computador. Mas isso só pode acontecer quando a vigilância é previamente informada e faça parte do contrato de trabalho. A orientação é a seguinte, que isso aí seja totalmente estabelecido, tá? Que assim que ele entra na empresa, que ele seja contratado, pode ser por cláusula contratual ou convenção, acordo coletivo, de que sim, que ele está sendo rastreado, que a máquina dele está sendo monitorada, né? Isso é recomendação, porque ali a empresa vai poder cobrar uma conduta do empregado. Principalmente para quem gosta de ficar o dia todo conectado, o rastreamento não agrada muito. Eu não acho correto. Você tem uma pessoa no seu trabalho, no seu local de trabalho que você não confia, é melhor demitir, né? Eu acho que isso deu uma invasão de privacidade, sabe? Eu sou contra. O e-mail pessoal é meio abusivo, porque mesmo que o funcionário esteja usando o equipamento da empresa, ela não tem esse direito de se interferir na vida privada do funcionário. Mas para o patrão, se o computador e a internet são para uso exclusivo no trabalho, o funcionário não pode simplesmente ignorar esta regra. Existem muitas redes sociais, inclusive MSNs e outras coisas mais. E o funcionário em si, às vezes, ele se dispersa muito com isso. Então é fundamental eu monitorar isso, até mesmo para ver a produção de cada um. O monitoramento do e-mail pessoal do trabalhador ainda é uma questão polêmica. A advogada explica que a prática pode caracterizar afronta à Constituição Federal. Por isso, o ideal é que a empresa limite os acessos. Dos e-mails particulares, a partir do momento que eles são violados, que eles são monitorados, aí você tem a violação à intimidade da pessoa, tá? Que é previsão na Constituição e não é permitido. Um advogado de Minas Gerais entrou na justiça contra o escritório que trabalhava, alegando que as conversas dele em um chat eram rastreadas. Reclamou também de câmeras por todos os lados, registrando cada passo dos trabalhadores. Sem conseguir provar as acusações de monitoramento ilegal, ele acabou sendo processado pela empresa. Trabalhador e empresa recorreram ao TST, o advogado para provar a culpa do escritório e o escritório, por sua vez, para provar que o advogado prejudicou a imagem da empresa no mercado. Os dois pedidos foram negados pela sexta turma do TST. Por hoje é só. Você acompanhou os julgamentos das sessões de dissídios individuais e o que foi notícia nas turmas do TST. E pode continuar ligado na Justiça do Trabalho, pela internet e em tempo real, tst.jus.br, pelo nosso Twitter e pelos vídeos no youtube.com/tst. Obrigada pela sua companhia e até semana que vem.